Está começando agora mais um Apartcast, o podcast conectado com o curso de Direito da Faculdade Palotina. E hoje aqui eu e o professor Leonardo Sagrilo Santiago estamos recebendo com muita felicidade, muita honra, Paulo Henrique Teixeira de Souza, Gujo Teixeira, que é o nosso poeta, escritor, compositor, médico veterinário e pecuarista gaúcho, o pai da Guilhermina e da Betânia, e também o professor Bruno Seligman de Menezes, advogado criminalista, mestre em ciências criminais, professor universitário. É um prazer estar aqui recebendo vocês todos hoje aqui no nosso podcast da nossa faculdade. É uma alegria receber o Gujo Teixeira e o Bruno. Para quem espera que a gente converse só sobre direito, e eu quero explicar para os nossos ouvintes por que a gente vai fazer esse podcast sobre poesia. Esses tempos eu estava me preparando para um júri, professor Bruno, e eu estudava ali o fato, a prova, e eu sempre, mas está sem um final esse debate aqui, está sem um final. Eu só consegui perceber como é que seria o mote, né, da minha fala quando eu escutei uma música e vi que tinha uma poesia que poderia ser encaixada ali. E eu percebi, Gujo, como a gente não fala no curso de Direito, que trata de dramas, que trata de divórcio, que trata das pessoas brigando por bens, que trata de questões ligadas à vida, à liberdade, a gente não fala de poesia. O curso de Direito a gente inicia o curso e a gente termina o curso sem falar sobre poesia, sem falar sobre literatura. E é por isso que eu resolvi chamar talvez o maior poeta que a gente tem, que é o Gujo Teixeira, e o grande poeta aqui de Santa Maria, que é o Bruno, que é professor universitário. Que é professor universitário e também é advogado, né? E vai nos falar um pouco sobre como a poesia ajuda a enxergar o direito e as facilidades que ela dá. Então, essa é a grande intenção hoje da nossa conversa aqui. Obrigado por estarem aqui, Gujo, Bruno. A gente tenta faz tempo marcar essa conversa porque acho que vai ser muito importante. Eu quero começar, Gujo, te perguntando: tu já nasceu poeta ou tu acha que a vida foi te levando por alguns caminhos e tu se tornou poeta? Como é que foi esse encontro com a poesia? Quando é que o poeta encontra a poesia? Tá bem, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui, essa mesa dos doutores do direito aí. Importante, cara, tá aqui com vocês e venho falar da arte. Tu vinha falando algumas coisas e eu penso que a poesia devia estar em mais lugares. Tu sabe, esses dias mandaram uma foto, o Dr. Sharif, meu amigo, mandou uma foto lá do bloco cirúrgico do hospital, que alguém escreve um verso meu e cola lá para que as pessoas que entrem antes das cirurgias leiam. Eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente está visitando alguns lugares que a gente não visita. E a poesia serve para alguma coisa que não é a intenção que a gente entrega. E acho que esse casamento da poesia com direito, os dois tratam do pensamento que a gente diz natural, assim, né? Quando tu vai, imagino, pensar num processo ou num júri, tu vai pensando coisas que talvez os outros não tenham dito ainda, né? No meu pensamento, né? Tu vai defender o Gujo lá numa ação lá, e aí tu vai dizer, eu tenho que dizer assim porque isso vai ser o diferente dos outros. E a minha poesia sempre eu tentei fazer assim. Eu acho que eu não nasci poeta, mas sempre gostei. O meu irmão Valério havia ganhado do meu avô um Antônio Chimango, que é um livro muito antigo, de críticas políticas, falando do Júlio de Castilhos e da governança do Estado e tal. Então era um livro que tinha nos Cerros de Caçapava, onde via a luz do dia, numa tarde meia suja. E aí eu ouvi aquilo ali. Eu tenho um tio meu falecido, chamado Edilberto Teixeira, irmão da minha mãe, que é autor de vários livros e de poesias cantadas também. Eu sempre achei bonito isso, eu ouvi muito. Me recordo de ouvir muitas coisas. Meu pai e minha mãe, nos domingos, botavam uns boleros para ouvir, botava música para ouvir, sempre uma coisa muito... E sempre achei bacana que a poesia, a arte podia me mostrar lugares e eu podia visitar alguns lugares assim. E aí me recordo lá, guri, nos intervalos do meio-dia lá fora, na São Jorge das Cordilheiras, a propriedade da minha família, lendo alguma coisa dos livros do meu irmão, do Aparício Varrilo, do Aureliano de Figueiredo Pinto, coisas que ele tinha, que eu pegava para ler. E aí, num determinado tempo, já mais
escrevendo algumas coisas que eu tenho isso guardado ainda lá. Sei lá, a data de 86, 87, por aí. E aí vi um amigo meu chamado Hermes Godoy, é médico, mora em Santa Catarina hoje, me falou, eu tenho uns tio meus que tocam violão e eu toco também, tu tem teu tio que faz verso, tu não faz? Eu digo, faço. Então me mostra. Eu mostrei pra ele, tudo era muito ruim, assim, tanto a música dele quanto o meu verso. Né? Mas o que acontece? Tem que fazer o ruim primeiro para depois querer fazer os bons, né? E aí eu convivia com algumas pessoas no meio musical que o cara me falou assim, ó, tá vendo esses versos aqui, Gujo? É 2 estrofes, um refrãozinho curtinho e 2 estrofes. Tá vendo isso aqui, ó? 2 estrofes, um refrãozinho e 2 estrofes. É assim a fórmula. Eu falei, passei, essa eu não vou fazer. Eu nunca fiz um verso com 2, um refrãozinho e 2. Eu queria fazer diferente. É isso que eu tô te contando. Eu sempre busquei escrever diferente do que eu lia. Se o cara vai contar, Gujo, não dá para escrever mais sobre a carreta, dá? Mas todo mundo já escreveu, então escreve sobre a tua. Eu brinco com o Carlos Omar, que é um poeta amigo nosso. Eles, Gujo, não dá para rimar céu com chapéu. Eu digo, dá, Omar, sabe por quê? Porque o que tem entre o chapéu e o céu que vai valer. Aí ele fica me olhando assim, não dá, céu com chapéu já tá batido. Eu digo, pois é, mas entre o meu chapéu e o céu tem bastante coisa. Dá para contar o que a gente quiser. Então eu acho que a poesia tem que visitar mais lugares, assim, ela tem que estar no curso de Direito, ela tem que estar na medicina, porque eu vivo poesia. E a gente vive. A gente tá escutando no Spotify, a propaganda daquela do Natal, do final do ano lá, que eles vendem a Coca-Cola no deserto, no gelo lá, com os ursos bonitinhos. Aquilo é poesia. A propaganda de margarina de manhã, aquela da família reunida vendendo poesia. A gente vive poesia. Vai conversar com as pessoas mais poéticas, a gente conversa mais bonito, pode ser certeza. Mas essa questão que tu traz, Gujo, é exatamente isso, assim, ó. O poeta, ele vai olhar para um determinado, pro sol ali, para uma carreta, para uma mangueira, e aí tu vai conseguir escrever ali. Aquele dia que tava chovendo aqui em Santa Maria, que tu escreve, meu puncho em puncha, lonjuras batendo água. Tá todo mundo vendo que tá chovendo, mas é só o poeta que consegue escrever com essa profundidade. Eu acho que é aí que tá a função, né? Eu nunca Agora que eu digo, eu sou poeta e tal, porque preciso dizer alguma coisa, né? Sou fazedor de verso, sou verseador, qualquer coisa assim. Porque eu sempre fui uma pessoa que escrevi que para o meu consumo, assim, eu tenho no meu telefone ali, sem brincadeira, umas 300 poesias. Tanto que uma das melhores músicas é para o meu consumo. Né? E aí o que acontece? Elas não vão sair dali, porque elas são para o meu consumo. Elas vão morrer ali dentro do telefone até o dia que eu achar que eu posso mostrar para alguém. Porque eu escrevo para mim, eu sou uma pessoa que escrevo muito no desabafo, na coisa que eu preciso dizer. Tipo, eu tenho para o meu consumo, eu estava numa aula de Sociologia Rural na veterinária, aqui de Santa Maria, uma aula boa que estava, e aí comecei a escrever algumas coisas ali, fiz o verso para o meu consumo, no tema da faculdade, numa aula de... Então, quer dizer, não existe momento, a poesia está em todos os lugares. E, ao mesmo tempo, eu preciso ver isso. Para te ter uma ideia, aonde eu estou percebendo algumas coisas, tá? E eu vou te contar só um fato, não escrevi sobre isso, mas eu lá em Lavras, na minha casa, eu não tenho frutífera, porque a geada não deixa, eu não consigo ter. Lá em Lavras, não consigo ter uma bergamoteira, uma laranjeira, a geada termina, meu pai já plantou 500 mudas e nunca deu. E a gente já tentou e já fez, não deu. Então eu fico indignado quando eu passo num lugar e vejo uma árvore carregada e ninguém apanha. Eu digo assim, eu tenho inveja dos pátios povoados de laranjeira, comecei a escrever isso aí só por ver. Nem continuei, mas já comecei a escrever isso aí porque eu tenho inveja, no sentido que aí elas caem no chão, mas por que não colhe? Por que não faz? Porque eu não tenho lá. Então eu sou um observador das coisas, viajo vendo um campo, viajo vendo um lugar, viajo observando, porque tudo para mim, por quê? Porque eu gosto da poesia. Sim. Eu gosto da poesia. E se não ela faz parte do teu olhar, né? Eu já fico olhando poeticamente para as coisas. Talvez o Gujo está sempre contemporizando as coisas, achando, cara, eu prefiro assim, tu entende? Eu prefiro não brigar e voltar para casa. Se eu tenho que xingar alguém, já fiz bastante coisa assim. Para xingar alguém, eu fiz um verso e guardei para mim, tu entende? Sim. Mas, Gujo, tem uns quantos xingados aí. Isso nasce da onde? Dos teus pais? É leitura? Leitura, bastante leitura. E por circunstância de ouvir, né? Ouvir e ler muito, assim, eu tenho muita coisa que eu assim, comprei, já fui um leitor mais voraz, assim, mas a leitura ler, ouvir muitas coisas, observar o que
o que tem nos lugares, tu entendeu? Tipo, eu vou observar o que tem nesse lugar, o que nasce ali, por que não nasce, e eu vou contar as cenas. A cena é um exemplo do Bem na Porteira, que é uma cena dos passarinhos ali. Aquilo na minha casa, passava o gado, derrubava o ninho, aí eu botava uma pedra, aí cruzava o gado, derrubava o ninho do João de Barro na porteira, aí fiquei com aquilo muito tempo. Depois, quando teve os tsunamis no Japão, eu digo, cara, entrevistaram um japonês lá e dizia, nós vamos erguer tudo de novo, tal, porque aqui a gente é assim, tal. Eu digo, pô, tem duas coisas. E eu queria iniciar um verso com a palavra circunstancial, não sei porquê, mas eu queria. E aí deram um tema lá no Festival do Vacacaí, que é um festival que a gente vai aqui em Restinga. O tema era recriar, renascer ou reerguer, não sei como é que era o tema. E aí eu digo, tá aqui, ó, o circunstancial, e vou escrever aí, circunstanciais e limites para quem vive no morão, ponto final, acabou. Porque eu já tinha toda a ideia, só faltava colocar no papel. Mas por observar essas coisas, observando várias coisas, chega uma hora da estrofe que me vem uma coisa que eu vi e eu coloco. Sim. É mais ou menos assim, eu vivo a poesia hoje. Eu hoje não sou não vivo da poesia, mas eu vivo a poesia. Eu trabalho na propriedade da minha família lá, e a poesia está direto, assim, eu devo ter aqui em Santa Maria, eu tenho um livro na cabeceira, e chego em Lavras, tenho outro. Estou lendo muita coisa, assim, e já li mais, já gostei de ler mais, e tive mais tempo para ler. Sim. Agora estou escrevendo mais. E que bom que está escrevendo, né, Gujo? Porque isso nos ajuda, nos dá essa facilidade, porque a gente acaba, a partir da poesia, enxergando aquela parte bonita do dia que a gente não estava conseguindo ver, né? Quando eu estou ouvindo, por exemplo, um milongão para Assobiar Desencilhando, que eu adoro, né? Já te falei essa música. E, pô, que sensibilidade, que soma de palavras que tu consegue enxergar. Sim, tudo aquilo. Aquela cena ali, para quem já desencilhou um cavalo, dá 1 minuto. Se o cavalete não for muito longe, né? Sim. Tu vai encilhando, vai largando, vai desencilhando. E aquilo ali é uma cena de vamos dizer que o cavalete é um pouquinho mais longe no galpão, tu leva uns 2 minutos encilhando, se levar. Sim. E é uma cena corriqueira que um cara me diz, mas eu faço isso todo dia. Eu digo, pois é. E eu nunca escrevi, eu digo, pois é, mas tu podia ter parado de escrito. Eu vendo a cena e fazendo muitas vezes, pensei que o cara de bem com a vida, subiando, então vai. E é uma simples cena que não dura 1 minuto no campo. Então, no dia a dia. E acho que essa é a função, assim, essa é a minha... Hoje eu procuro muito isso, sabe? Eu procuro e penso que quando eu escrever alguma coisa e essa coisa não chegar numa pessoa de alguma forma interessante, não valeu ter sido escrita, tu entendeu? Nem que se fique braba comigo, mas eu preciso chegar nas pessoas de alguma forma. Eu recebo algumas vezes, não muito assim, mas recebo via Instagram respostas. Eu publico uma coisa e a pessoa me responde ali. Nas minhas postagens que eu tenho feito, e às vezes tem épocas que eu faço 1 mês, depois não faço, e as pessoas escrevendo assim, Gujo, eu escrevi, 2 minutos depois ela me mandou, Gujo, tudo bom? Eu estou passando por um problema, e a tua poesia me ajuda, e isso, aquilo, já várias vezes. E eu recebi uma quando eu lancei o Pitangas, que dizia assim, Gujo, tudo bom aqui? Estou passando por um momento depressivo, quase suicida. Ao ler o verso 22 do teu livro, me destituí de qualquer pensamento ruim. Muito obrigado. Aí eu falei, vendi 8.000 livros, ter vendido 1 já estava bom, tu entendeu? Já valeu a pena. E isso é o prêmio da vida do cara, é isso aí. E eu recebo, assim, muito seguido nesse teor, assim, as pessoas agradecendo a minha escrita, fez muito bem. Cara, hoje encontrei um cara na rua ali, ele, eu sabia que era tu, tu não sabe como faz bem. Nós nos conhecemos, ele é a mulher dele, nós conhecemos ouvindo Floriluna, não sei o que, eu digo, que legal. Aí o cara disse, essa aqui é minha filha, um outro lugar agora esses dias, essa aqui é minha filha, é Rosa Flor e a fulana de tal. A filha era o mesmo nome porque eles se conheceram também ouvindo Lambari e tal. E aí uma filha, uma gêmea, era Rosa Flor e a outra é outro nome, assim. Ele falou, não dava pra botar Mariano Luna, né? Porque não botava, dizia ele. Então, quer dizer, isso fazer parte da vida das pessoas. É um presente isso, né? Eu acho que porque o advogado, ele também é o responsável, vamos falar do júri aqui, ele é o responsável por falar o que todo mundo leu no processo, mas ele precisa trazer e convencer os jurados a partir da leitura que ele tem. E tu imagina o Bruno, então, e agora já dando as boas-vindas para o Bruno, que já depois de 10 anos de advocacia ou mais, Bruno, que tu percebe que a poesia poderia ser encaixada ali
no teu dia a dia. Conta para nós como é que tu, bem-vindo, né? Primeiro, para o lugar que tu já deu aula aqui na FAPAS, É verdade. Você já foi professor aqui. E o Bruno, depois de já ter feito mestrado, já ter estudado direito, já ter se decepcionado com o direito, talvez, não sei, mas todos nós passamos por um momento que a gente se decepciona um pouco com o direito, encontra na poesia, talvez, um lugar para desabafar, assim como o Gujo falou, né? A leitura que tu faz, uma situação da vida, enfim. E só um parênteses, eu acho que eu esqueci de apresentar o Bruno pelos maiores títulos dele, né? Que é o pai do Joaquim e pai da Maria Tereza, não me lembro, Isso, não me recordo falou. disso. Isso ficou anotado aqui. Ficou anotado. Perdão, os maiores títulos, né? Entre ele ser colorado também, né? Pai do Joaquim e da Maria Tereza. Futebol, não tinha combinado. Não ia ver. Bruno, obrigado. E conta para nós como é que tu... Muito obrigado. Como é que foi o teu olhar sobre a poesia? Como é que tu descobriu, enfim, que tu poderia escrever? Porque gostar de poesia a gente descobre rápido, né? Que a gente gosta de ouvir poesia, mas escrever já acho que já é um exercício mais difícil. Bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado por permitir esse encontro aqui. Encontrar o Gujo é sempre uma alegria. Encontrar vocês da mesma forma, mas é mais frequente, né? E estar aqui na FAPAS, onde eu tive a honra e o privilégio de ter sido professor lá no início do curso, lá em 2007. Bem, gostar de poesia sempre fez parte, tá? Eu também me criei com Apari Silva Rilo em casa, eu me criei ouvindo músicas de qualidade, meus pais sempre foram adeptos dos LPs, e Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Não havia tanto... Em que pese houvesse, assim, alguns daqueles primeiros LPs das tertúlias, fora isso não era uma... eles não tinham muito hábito de comprar muitos discos de outros artistas ou de outros festivais, mas eu sempre fui muito familiarizado na tertúlia. Tanto que nas primeiras tertúlias eu fui levado de pilchadito assim com 3, 4 anos, para alguns no minuano, no cinema, na época era no cinema. E me lembro de ter ido até em algumas no Farrezão, que acho que foram as últimas antes da interrupção, aquela, e depois a retomada lá nos anos 2009, 2010. Então eu sempre gostei muito de música nativista, então eu sempre consumi muito depois de um determinado momento e sempre gostei muito de festival, da coisa competitiva. Eu escuto muitas pessoas falar, eu vejo que um dos grandes entusiastas dessa linha, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Pirisca diz que deveriam acabar as disputas competitivas, né? Deveriam ser mostras. Eu acho que a competição ela tem um componente interessante, não só para quem compete, mas para quem assiste. Porque quem assiste... O Brasil caiu fora agora na Copa do Mundo, nas oitavas de final. Em cada etapa, em cada partida, nós escolhíamos uma equipe para torcer. Eu vou torcer aqui pro fulano, eu vou torcer aqui pro Beltrano. Não interessava, podia não saber um jogador, mas a gente escolhia um para torcer. Assim no festival também. A gente não tem música, a gente vai lá e torce para um porque gostou mais da letra, porque gostou mais da melodia, porque gostou mais do instrumentista, porque gostou mais do intérprete. Então... num mundo em que nós temos uma formação de público consumidor muito precária, porque a gente não tem um público consumidor sendo formado. Se a gente for ver as rádios que tocam música nativista, elas não são músicas de muita qualidade que tocam. Muitas vezes são músicas muito comerciais que tocam, são aquelas músicas que têm um refrão muito grudento, tem algo mais apelativo. Tanto que as obras que são de festivais, que são obras que são muito pensadas, muito trabalhadas, porque elas têm que passar numa triagem, elas têm que passar para uma final, elas têm que ganhar um prêmio. No domingo de noite elas morrem esquecidas, salvo algumas exceções. A gente não sabe qual foi a música que... Agora tem Coxilha, agora daqui a uns dias, a gente não... vai ser um estouro a Coxilha, e na segunda-feira depois da Coxilha ninguém mais vai lembrar de música alguma. Então, infelizmente a gente não tem muito isso. Então eu sempre gostei do festival, sempre gostei de ir no festival. Quando retomou a tertúlia aqui eu comecei a frequentar, eu ia na Coxilha, eu ia em algum outro, e a poesia entrou em mim por meio de uma frustração. Porque de tanto ir eu comecei a encontrar pessoas que faziam parte, escritores, melodistas, intérpretes. Comecei a conversar, a conviver muito timidamente, porque eu não era do meio ali, não fazia parte do grupo, mas eu admirava essas pessoas, eu olhava lá e encontrar o Gujo numa cruzada, pô, esse é o Gujo, cara, esse é o cara que escreveu tudo aquilo, cara. E o cara me dava oi, disse, pô, o Gujo me deu oi. Não é brincadeira, é verdade, porque como um fã da arte ali, era uma possibilidade de eu estar perto daquelas pessoas que faziam aquilo acontecer. E um dia eu conversei com um amigo muito querido, que é um poeta de mão cheia, um médico em Santana do Livramento chamado Marcelo Dávila,
Eu disse, cara, pra mim é uma frustração. E eu gosto tanto disso, mas assim, eu não sei tocar, eu não sei escrever, eu sou um desastre para cantar. Eu canto para os meus filhos música, eu sou motivo de escárnio assim, na família. É completamente fora de ritmo, de tom. Eu esqueço a letra, eu esqueço as letras que eu escrevo. Eu não consigo terminar o verso que eu escrevi, que foi musicado, que tá no Spotify. Às vezes eu não me lembro e a Cris, a minha esposa, termina, porque eu sou um horror para isso. E ele disse, cara, tu gosta, tu consome, então tu sabe como é que a coisa funciona, tu trabalha com direito, que lida com palavra, lida com construção, tu tem que escrever de uma forma que as pessoas te entendam, por que tu não te debruça nisso? E eu disse, pô, mas é assim? Ele disse, é assim. E aí ele me colocou em contato com um grande poeta de São Lourenço do Sul, chamado Adão Quevedo. Ele me colocou em contato com um casal de queridíssimos amigos, chamado Robledo Martins e Aline Ribas, e eles me pegaram pela mão. E eles me ensinaram métrica. Eles começaram a desenvolver um pouco dessas questões em mim. E eu comecei a escrever. E quando eu vejo o Gujo, eu vejo a palavra poeta. E às vezes as pessoas querem agradar e dizer assim, o Bruno é poeta. Obviamente que eu me envaideço, mas eu me envaideço com vergonha, porque eu não sou poeta. O meu trabalho é um trabalho de total transpiração. Não é um trabalho de inspiração. Eu vejo a cena, eu acho a cena linda, mas não brota em mim um verso que em 5 minutos ele está escrito. O meu verso ele tem que ser muito bem trabalhado, as palavras têm que ser muito bem trocadas, as palavras têm que ser muito bem pensadas. E quando eu chego no verso certo, eu digo, bom, agora para rimar com esse verso tem que ser uma palavra que não pode ser uma palavra tão clichê, tão óbvio, o céu e o chapéu, ou o famoso luxo do gaúcho, né, que porque gaúcho não rima com quase nada, então quase tudo que tem gaúcho tem o luxo rimando junto. Então eu fico pensando qual é a palavra que encaixa. Quando eu acho a palavra que encaixa, eu volto para trás para fazer um verso que faça sentido. Então é um trabalho de transpiração, ele não é um trabalho de inspiração. Mas ele é uma construção independente, portando a tua... Ele é uma construção, eu escrevo meio preenchendo lacunas, assim. Uhum. Eu vou fazendo um verso, tampouco não gostei daquela palavra, deixo ela aquele espaço em branco, sigo para outra, depois volto nela. Então a gente vai construindo, ela não... Algumas saem naturalmente, assim, mas a grande maioria tem que... às vezes é um sacrifício o cara terminar um verso, porque principalmente quando tu não quer deixar ele comum, né? Sim. Eu sempre brinco, tu quer fazer agora, vamos fazer. Daqui a gente faz em 2 minutos, mas eu vou sair daqui, vou rasgar ele e acabou. Porque eu preciso, ou então eu vou me debruçar nele para seguir construindo. Mas eu só fui falar isso, é uma construção também. E isso virou um exercício interessante para mim, virou um exercício legal, porque eu me lembro, o primeiro verso que eu fiz, eu tava no carro fazendo, eu tinha voltado da barranca, então eu voltei com aquela coisa pulsante, assim, eu tava trocando ideia com esses amigos, eu tinha ido pra barranca, eu tinha voltado cheio de ideias, eu disse, bom, agora eu vou escrever alguma coisa. E eu tava no carro, indo buscar a Cris no doutorado em Novo Hamburgo, e no carro eu fui escrevendo, e gravando, e fazendo, e quando eu termino, tá uma coisa que tinha início, meio e fim, e foi gravada, e foi musicada, mas assim, hoje eu olho pra ela, eu tenho um carinho por aquela letra, foi a primeira letra. Eu tenho um carinho porque ela foi quem desbravou essa estrada pra mim. Mas assim... Pontapé inicial. Poeticamente, ela é paupérrima. Não, mas tem que ter o primeiro para ter o segundo, ter o terceiro. Muito se fala sobre livros, né? Eu não vou lançar meu livro porque não tá pronto ainda. Então faz isso, fica pronto no terceiro livro, lança o primeiro. Senão tu nunca vai estar pronto, tu entendeu? Lança o primeiro. Aí depois você organiza mais o material, lança o segundo. Mas não... Ninguém que fez o primeiro pudim acertou, entendeu? Vai acertar lá no terceiro ou quarto. É assim. Mas eu acho que muito disso, Bruno, te interrompendo também, é porque a gente não é familiarizado com a ideia de fazer uma poesia. Exatamente. Por exemplo, eu sempre fiquei ouvindo Jamie Caetano Brown, Senaí Maiká, e falando, nossa, mas que coisa maravilhosa que ele escreveu, mas eu nunca parei, e quando eu parei não sei nada, né? Mas então o sentar e escrever aquilo que tu está... É muito mais fácil para nós, por exemplo, que uma crônica, né? Pra ti? Não, mas pra mim não. Porque a poesia, porque a crônica tem mais a ver com o nosso trabalho, de contar, por exemplo, um fato que passou, né? É mais habitual, né? É uma coisa que já faz parte do nosso contexto. Agora, tu pegar e ter essa sensibilidade de descrever, colocando... Isso eu acho que um pouco desse estranhamento se dá justamente porque a gente não faz parte do nosso dia a dia. Agora eu vou te fazer uma pergunta.
eu vou ser perguntador aqui. Quando tu faz a crônica, tu escreve ela pra ti ou pra alguém ler? Eu acho que eu começo contando o que eu estou sentindo com aquele fato. Por exemplo, eu escrevi sobre a minha coleção de facas, né? Eu sempre contei para mim, acho que para mim, eu contei para mim o que que aquilo... Eu penso que se a gente continuar querendo escrever pros outros, a gente vai travar sempre, porque a gente vai querer fazer aquele, eu tenho que fazer Buscando aprovação. a melhor escrita do mundo. Exato. Eu já passei por isso, e hoje eu não penso em escrever pra ninguém, a não ser pra mim, tu entendeu? Uhum. Eu, durante muito tempo, quis escrever para a aprovação dos outros. Óbvio que ainda vai ser para a aprovação dos outros, mas enquanto eu não estiver escrevendo para mim, para o que eu penso e para o meu sentimento, mesmo que tenha sido encomendado para um sentimento, escreve esse verso aqui pro meu avô, que não sei o quê. Se eu não entrar na história dele, eu não vou escrever nunca. Tipo, assim como é nas parcerias, ele me manda um verso, se não der, eu não vou escrever. Se eu não entrar naquela história, eu não vou escrever. Sim. Então eu sempre penso que a gente tem que escrever pra gente. Quando eu escrever pra minha leitura, pro meu consumo, e eu aprovar aquilo ali, alguém, se não gostar, também, paciência, tu entende? Mas eu tenho que foi bem, acho que alguém vai gostar. Então, aquilo que eu digo, eu tenho que escrever para que as pessoas sintam isso. Se eu sentir, nós vamos em frente. Agora, aquele versinho de fazer a construção, rimar e bater aqui, ponto final, e mais 4 estrofes, eu faço. Tá? Me deixa entregar numa sala, eu faço um livro. Mas talvez 95% não tenha nenhuma emoção, nenhum sentimento que eu possa entregar para as pessoas. E eu Mas acho é isso que a gente se cobra muito. Sim. E eu acho que isso é o ponto que liga a poesia com o direito, e mais especificamente no ponto que tu trouxeste aqui, que é o tribunal do júri. Eu hoje, eu tenho os meus 21 anos de advocacia, não tenho a menor dúvida que eu prefiro mais o júri do que um processo de ser julgado por um juiz. Por quê? Porque eu desmereço o juiz, porque eu acho que o juiz não tem capacidade? Não. É porque hoje a gente entende muito como é que funciona essa sistemática em que as varas criminais estão assoberbadas de processo, em que o CNJ cobra um mundo de métrica de audiência, tem que fazer não sei quantas audiências, tem que dar tantas sentenças. Num universo que é um universo eminentemente qualitativo, ou seja, tem que ser proferidas boas decisões, o CNJ cobra métricas quantitativas. É melhor juiz quem julga mais. Ou seja, isso é um problema. Porque nós teríamos algumas formas de verificar isso? Teríamos. Nós poderíamos ver, por exemplo, quantas decisões dos juízes de primeiro grau são reformadas. E aí, pelo menos, bem ou mal, é uma métrica de se essa decisão foi considerada boa ou não. Pode não ser boa para o Gujo, pode não ser boa para o Roger, mas foi boa para o tribunal, pelo menos. O tribunal considerou que ela é boa e ela foi mantida. Agora, se eu tenho um juiz que julga muito, mas um índice altíssimo das decisões dele é modificada, ele não é um juiz que julga bem, ele é um juiz que julga muito. Então, por que eu desloco isso para o tribunal do júri? Eu falo isso e às vezes a gente fala em palestra e tem assessor de juiz presente, tem juiz presente, eles não gostam de ouvir. Mas é assim, num júri, o mais simples que for um júri, é 1h30 que a acusação fala, 1h30 que a defesa fala, 1 hora de réplica e 1 hora de tréplica. 5 horas prestando atenção nos argumentos de parte a parte, ninguém fora do júri debruça esse tempo. Ninguém, assessor nenhum, juiz nenhum fica 5 horas lendo os argumentos daqui, os argumentos dali, examinando. E hoje nós temos uma estrutura montada para ser eficiente, e eficiente no sentido de produzir resultado. Então os juízes têm assessores, cada vez mais assessores, e é importante que tenha, Agora, nós temos audiências sendo feitas todas as tardes pelos juízes, porque eles não podem delegar, e sentenças sendo proferidas por assessores. Quem é que nos garante que os assessores estão assistindo ao que está sendo produzido nessas salas de audiência? Então, nós temos dúvidas, e são dúvidas legítimas que nós, como cidadãos, podemos ter de um sistema público. Então, no júri isso não acontece. No júri, bem ou mal, a decisão, mas é o leigo, não interessa que seja o leigo, porque eu não quero dele um conhecimento jurídico, eu quero dele o senso de justiça. O senso de justiça que foi criado lá nas cordilheiras, o senso de justiça que foi passado do avô para o pai, do pai para o filho, como uma faca é passada de presente, tá aqui, isso aqui é um sinal que passa nos tempos, que é de homem honrado, é disso, daquilo. Então, isso é um sentimento, é um valor que vai
ser utilizado para eu medir condutas. Então, eu me lembro que os primeiros júris, e nos meus 2, 3 primeiros anos de formado, eu fiz muito júri. Eu devo ter feito 20, 25, 30 júris nos meus 3 primeiros anos como dativo. Nomeado por juízes para atuar de graça, na falta de defensoria pública, ou eu me oferecia, por quê? Porque eu queria fazer júri. E eu queria fazer júri, e eu precisava ter experiência para fazer júri, então eu comecei a me oferecer. E os meus primeiros júris só faltava eu chegar com um carrinho de mala, de tanto livro que eu levava. Eu levava sacola, levava livro, empilhava livros. Hoje eu levo meu computadorzinho. Por quê? Porque tem um processo ali, caso eu precise consultar alguma coisa. Porque eu me dei conta que, em vez de eu falar naquela época, era mais tempo ainda, foi encurtado um pouco o tempo, mas hoje eu percebi que melhor do que eu falar 1h30 lendo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou lendo a doutrina do Delmanto, do Nutt, do Bittencourt, de não sei mais quem, em 1h30, talvez seja melhor eu falar para o jurado em 45 minutos coisas da vida. Falar para ele da novela, falar para ele da Copa do Mundo, falar para ele de um filme que ganhou Oscar, falar para ele da beleza da vida, das coisas que a gente percebe, e ele fazer associações com isso, e dizer assim, poxa, mas eu já passei por isso. Isso também já aconteceu comigo. Porque eu falar pro seu João, que é sapateiro, pra dona Maria, que é dona de casa, pro seu Pedro, que é alfaiate, pro Zezinho, que é engenheiro, falar do extinto Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, isso não significa nada. Agora, se eu falar de valores para ele, dizer, isso aqui, pensa como isso repercutiria na tua vida se acontecesse contigo o que aconteceu com ele. Esse cara diz, opa, mas só um pouquinho, talvez eu tivesse feito diferente isso. Então, é uma forma também de a gente fazer poesia, né? De a gente tentar explicar a vida de uma forma um pouco mais... um pouco diferente, né? Ela pode ser uma forma rimada, ela pode ser uma forma musicada, ela pode ser uma forma jurídica sem o juridiquês, sem precisar dos datavênias, sem precisar das excelências, falar olho no olho, conseguir conversar isso. E é por isso que o júri, ele encanta. Ele tem os seus problemas hoje, com essa escalada dessa violência urbana, das facções criminosas, o júri perdeu muito do charme dele, perdeu muito do encanto dele, porque o júri de antigamente, ele era um júri do crime passional, de um crime de inveja, de um crime de uma desavença patrimonial, briga de terra, o que for. Hoje não, hoje é briga por nada. E eu digo isso, quando tu falaste ali no início, eu me lembrei, eu leciono uma disciplina no 2º semestre, e eu falo para os alunos algo e eles dão uma risadinha incômoda. Eu digo assim, o crime, ele é romântico. A morte, ela é romântica. Poucas coisas foram tão escritas na literatura sobre a morte. A gente pega livros, depois a gente pega filmes que tratam de homicídios, os mais vis, os mais torpes, e a gente não vê com repulsa. É um crime que tem uma pena muito mais grave, por exemplo, do que o estupro, por exemplo. E os pais blindam os filhos de assistir filmes que tenham violência sexual, mas não blindam de ver um crime de violência de morte, porque existe. Por quê? Porque é humano. Porque é humano. Então, assim, a gente consegue contar essas coisas jurídicas de uma forma um pouco diferente. A gente tem que entender como fazer isso. E chegar e ficar falando uma linguagem absolutamente inacessível. Por exemplo, quando eu vou a júri, eu não gosto de usar beca. Eu não gosto de usar beca. Eu prefiro já vou de terno, que já é uma coisa que me distancia bastante do jurado, mas eu acho que é o meu limite de distanciamento do jurado, porque eu acho que quanto mais eu me paramentar, mais distante eu fico. Isso, um juiz francês que tem um livro maravilhoso, se chama Antoine Garapon, ele escreve sobre os símbolos no sistema de justiça. Ele diz assim, até aquela cancela baixinha que tem um portãozinho, ela é absolutamente simbólica. Porque ela bota de um lado os iniciados e de outros não iniciados. Ela está dizendo assim,
Vocês que estão aí assistindo, vocês não pertencem a esse mundo de cá. Então, essa simbologia toda, ela é feita pela arquitetura, ela é feita pelas vestes e ela é feita pela linguagem. A gente tem que diminuir isso ao máximo, a gente tem que aproximar isso do cidadão, porque ali é o cidadão julgando, mas fora dali é o cidadão que é o destinatário final dessa providência que está sendo buscada. Por mais que seja um juiz que esteja julgando, não basta o cidadão entrar na sala de audiência, sentar na frente do juiz, o juiz está olhando baixo aqui e preenchendo formulário para mandar para o CNJ e chamando o jurisdicionado por outro nome porque ele não teve o cuidado de ler o nome da pessoa que está ali na frente. Então eu acho que, para além de tudo, a gente tem que perceber que o sistema de justiça, ele trata da poesia da humanidade. No momento que a gente perder isso, bom, aí... Essa cortando e não perdendo a ideia, o que tu falou, eu não entendo esse sistema todo do direito. A gente ouve alguma coisa aqui, ouve ali, mas o que tu falou, e para mim o entendimento é o natural. A poesia, quanto mais natural ela for, tu falou do milongão, cara, o cara que é o peão da instância vai entender aquilo ali. Se eu tivesse transformado ela numa coisa mais poética, com palavreado mais... Hoje eu tento não usar palavras que não sejam comuns, mesmo que eu já tenha usado e para as pessoas não sabem o que vai procurar. Por que às vezes os meus amigos falam, por que tu faz na métrica já direitinho? Cara, eu não quero complicar a vida do músico. Eu já vou entregar a pifada para ele, tu entendeu? Eu chego a entregar meio cantarolada ela numa melodia para facilitar. Quanto mais natural, o que me parece que tu fala, e eu levo para poesia, assim, quanto mais natural eu entregar ela, por isso que ela leva muito tempo para sair do meu papel ou da minha impressão para alguém, porque eu preciso que ela seja natural. Quando eu construo ela de um formato métrico perfeito, estou construindo lá cara, isso aqui tá duro ainda, ela não tá... É muito do que tu fala. Por que eu vou entregar para a pessoa... eu tenho um livro lá, eu não sei nada, decor meu, absolutamente nada. Mas tem um livro lá que trata sobre poesia, diz assim: tu és o Kelso do Pental Ganírio, envolto em brumas no felim calério. Cara, ele pegou palavras de um português arcaico e construiu uma poesia lá, para mostrar que a poesia cabe em qualquer lugar. E, quer dizer, eu não sei nem o que diz, mas isso aí ninguém vai gostar. Eu só decorei porque eu uso nas oficinas. Sim. Não existe a poesia se ela não ter tocado, entendeu? Quando eu falei lá um assunto, cara, eu já vivi isso aí, eu já conheci isso aí, eu já presenciei essa cena. Então é como tu disse, é um natural. Quando tu entrega natural para as pessoas, não adianta tu citar lá o livro X ou aquele outro, que as pessoas vão estar ouvindo, ela vai servir para 2 ou 3 pessoas. Tem coisas que a gente escreve, e se eu for escrever sobre um tema, 2 ou 3 vão conhecer. Então eu prefiro nem escrever sobre esse tema, prefiro fazer coisas que cheguem a mais lugares, mesmo que eu ainda tenha escrito ela para mim. Eu tenho muita poesia que vão permanecer porque elas não estão naturais ainda. Talvez, tu falando isso, eu fiz o entendimento da minha... É a palavra natural, e tem que entregar ela... E exatamente as duas, né? Tanto o poeta como o advogado tem essa função de ser o intérprete para falar sobre o que as pessoas não estão... E quanto menos complicado, tu vai fazer uma receita de alguma coisa e tem muita coisa... eu já não faço. Vou fazer uma outra mais fácil aí. Sim. Porque quando as coisas complicam ou dificultam, é mais... eu acho que a gente chega a... Eu fico indignado, às vezes tu vai ligar uma televisão, né? Cara, tem 400 botões, não tinha que ter só um ligar e eu trocar o canal. É verdade. Cara, pra que tanta coisa, tu entende? Um telefone, cara, vão ligar e falar com as pessoas e conseguir... Sabe, as coisas estão cada vez mais difíceis pra tu entregar. Sabe, hoje a mídia, tudo que a gente tem na mão é tudo muito difícil de fazer, pelo menos pra mim. Sabe, Formulário de inscrição em festival. Cara, pra gente ter uma ideia, assim, ó, eu peguei um jornal ontem e tem um negócio de um projeto aí que vão destinar verbas pra um... Cara, eu abri, tem um formulário de 5 páginas pra fazer. Cara, exatamente, as minhas oficinas pra entregar, não sei o que. Cara, eu já dei deletei e fui embora. Porque eu não sei fazer isso, eu não tenho... Não que eu não tenha capacidade, mas, cara, é muito difícil eu fazer isso. Às vezes eu vou oferecer as oficinas e o cara é assim. Ah, tu manda um orçamento, não sei o quê. Ah, cara, não me complica a vida. Tem que ser mais natural, as coisas têm que ser mais na troca, assim, entendeu? É assim que eu faço.
Aí tu me diz, é assim que eu quero, a gente se acerta. Agora, se eu for entregar um poema difícil, cara, 3 vão ler, 2 não vão gostar e 1 não vai entender. É bem por aí o negócio. E o Bruno estava falando dessa questão da jurídica, né? Tem um poema do Aparício, que é o Romance do Injustiçado, que ele vai falar exatamente sobre como é que o Estácio Ariju, que é a pessoa que ele está contando ali, chegou naquele momento ali que aconteceu. E aí ele vai dizendo bandido para a justiça, né? E aí começa a contar sobre esse bandido que enfim, acabou sendo injustiçado e conta a vida dele. Cara, isso é uma defesa que ele estava fazendo ali, né? Mas a gente... Natural. É uma coisa normal. Original. E ele vai contando assim, parece que tu tá enxergando aquilo. Como é que a gente não trata dessa poesia, Bruno, por exemplo, numa aula de direito penal? Esse poema o aluno tem que ler para ele ver o que está acontecendo, como é que ele chegou, porque ele vai contando, inclusive, que ele acho que mata uma pessoa porque ele teria se passado com a irmã dele. Ou seja, ele vai contando sobre a história desse cara que um dia ele cansa. E ele diz que resolve se entregar. Ele, inclusive, fala que entre o pelego e o céu, ele conseguiu se convencer que, sendo justas as razões, lhe daria uma pena pequena e etc., ele resolve se entregar. Então, e daí eles acham que ele vai reagir, acabam matando ele. Mas o que acontece ali? Ali ele está descrevendo, assim, contando detalhes, inclusive, de como é que era o cabelo dele, como é que era a gola, como é que ele andava, como é que ele era visto pelas outras pessoas. E ele faz uma defesa. Tu termina o poema dizendo, pô, mas por que mataram o cara? Tu entendeu como é um quadro a bem poesia, pintado, ela consegue te aproximar, fazendo nascer na pessoa, por exemplo, no ouvinte, uma empatia com aquela pessoa. Que tá eu penso assim, ó, quem fala muito isso e me remete à minha escrita é o Ângelo Franco, amigo. Ele diz, Gujo, tu pinta uns quadros que a gente vê. Uhum. E eu sempre pensei assim, uma vez eu estava lendo um livro e conversando com um amigo, eu digo, cara, eu tô na segunda leitura do livro e eu chego na página 20 e volto que eu não tô entendendo. Ele falou, eu também. Eu digo, pois então vamos desistir desse livro. O cara levava umas 5 páginas para dizer que na estatura de homem, com o pé no aço do estribo, nos horizontes. Ele levou umas 3 páginas para dizer que o cara botou o pé no estribo e montou, tu entendeu? Uhum. Eu digo, cara, é o que para mim não é o natural, tu entende? Não é o original. Quando o cara botou o pé no estribo, quadrou o corpo e sentou no corpo e arrumou a bombacha para sentar melhor, sei lá, muita gente vai se enxergar e vai entender aquilo. Então, acho que essa é a função da poesia, como é tu entregar a coisa natural, assim, a gente vai se entendendo melhor. Eu acho que é por aí. E eu acho... Bom, tem 2 coisas aqui. Eu só ia complementar. Tem outros poemas também famosos que tratam dessa questão jurídica. O do pai do nosso querido amigo do desembargador Afif, o Afif Simões, tem a letra aquela das batatas, do Furto das Batatas, que foi cantada pelo João de Almeida Neto também. E tem o Presídio Municipal do Aureliano, que é maravilhoso aquele poema, né? Que ele passa descrevendo as pessoas todas presas, cada um por uma circunstância que estão lá. Mas eu ia dizer, sobre essa questão da naturalidade, provavelmente dentro do universo nativista, o que eu mais consuma sejam músicas mais campeiras. Eu escuto muito as músicas de letras que o Gujo escreveu, eu gosto muito do Mauro Moraes, eu gosto muito, enfim, do César Oliveira, eu ouço muito Marenco. Eu não me animo a escrever sobre temas campeiros. Por quê? Porque eu não tenho essa vivência. Eu tenho muito medo de ser muito clichê, de ser muito caricato nisso. Eu tento manter a minha naturalidade quanto a isso. Então, às vezes, eu flerto com o tema. Uhum. Eu até vou um pouquinho ali, mas assim, eu sinto aonde que é a minha linha. Eu digo, se eu passar daqui, eu vou escrever alguma coisa que não vai dar certo. É mais ou menos como eu penso, assim, eu não sei escrever sobre o mar. Então eu só faço como eu vou, até água pela cintura. É isso aí, mais ou menos por aí. Então, assim, onde eu não sei, eu até escrevo, mas eu não vou nos detalhes, por quê? Porque eu não sei. Aí o cara que conhece, que é o cara do litoral, fala, bom, o Gujo não tá sendo natural, o Gujo não é original, então eu vou contar que molhou o pé na areia e tá bem bom, tu entendeu? Ele que conhece, que pegue o barco e vai pro fundo escrever, tu entende? É melhor falar do açude. Na verdade, quando, é como diz assim, ó, quando tu não sabe alguma coisa, tu volta, eu não sei escrever isso aqui, então eu vou até aqui. Eu não vou me atrever a nadar no mar. Então eu sempre digo, eu escrevo sobre o mar até água pela cintura, até onde eu vou mesmo, tu entende? Porque o cara que é o surfista, ele pega a prancha e vai pra lá. Então ele sabe contar mais história que eu, ele viu mais que eu.
E o cara que vê o campo da janela, no final de semana, eu tenho certeza que ele conhece menos que eu, que ensino um cavalo e vou pro campo. Uhum. E eu conheço menos do peão, que tá lá todo dia, e enxerga isso, enxerga aquilo, aí no outro dia ele viu de novo, e no outro dia ele tava lá, então assim, cada um no seu. Então a gente não pode se aventurar também a... E nesse meio tem muita gente que se aventura, né? A Não, gente começa a ler, a gente começa a escutar, a gente vê que não tá ruim, mas a gente ouve versos ou palavras que a gente já ouviu em outras obras clássicas. Tem muito de requentar coisas que deram certo. Eu vou aproveitar que eu tô com o nome do pessoal dos advogados aqui e vou contar, Eu vou dar nome, tinha que mandar prender. Eu julgo algumas coisas, aceito às vezes 3, 4 júris por ano, assim, de festival. O cara me convida, cara, esse ano não vai dar, me convida pro ano que vem, que eu já fiz 13 esse ano, 4, não gosto de ser muito também jurado, não fica o ano inteiro com o teu perfil, a tua, aí tem um prêmio lá, o melhor jurado mais presente no ano. Não quero ser o jurado mais, eu quero ser o cara que mais ganha o prêmio, ou que mais participa. Esse ano eu já vou, sei lá, com 20 músicas em festival, tá lindo, tá bem bom, entendeu? É isso que eu quero. E aí a gente julgando, eu vejo frases assim, que são minhas, que eu conheço, não sei decor, mas sei que parecida com o que eu escrevi, ou parecida com a do Rodrigo, parecida com a do Carlos Omar, parecida com a do Rilo, parecida com não sei o que lá, e aí os caras, eu falo pros cara, manda aprender o fulano, que isso aqui não é uma cópia, não é, mas é a ideia original. Mas é uma tentativa de enganar. Porque o que acontece? Todo mundo vai saber que o cara botou pelo estribo, quadrou o corpo, todo mundo pode escrever isso, cara, mas não escreve a mesma coisa do outro, não puxa a mesma ideia, e são temas assim que, sei lá, que eu escrevi há não sei quanto tempo e vejo coisas hoje, de muitos, assim, às vezes eu não sei nem quem são. Uhum. E aí, fico pensando, cara, tá certo, todo mundo tem que ter uma referência, mas referência, não cópia. Sim. Ah, Gus, mas tu não pode, cara, eu não vou apontar nunca e dizer quem são, mas a gente fica um tanto assim que às vezes passa de um limite do início, né? No início, vou pegar essa frase aqui, todo mundo fez, eu já peguei uma frase lá e achei bonita e botei, eu digo, não, agora tem que mexer nisso aqui, não pode ser assim. E aí, bom, já que não pode ser assim, ela não vai ser nem parecida. Vou lá pra longe pra não ficar parecida. Então eu sempre tentei isso. O cara comete um palavreado, uma cena, mas o que eu tô vendo hoje é o que eu digo, uma colcha de retalhos, assim. Isso que eu não conheço de melodia. Eu fico pensando o que tem de melodia, de colcha. Porque existe uma vontade, e assim como eu tive, de figurar, de aparecer, de mostrar, né? E ao mesmo tempo, no meu tempo, eu fazia uma letra, batia da máquina, quando eu encontrava um amigo, e o cara, dá uma lida nisso aqui. Aí ele pegava e, vamos musicar. E aí levava musicava, um dia ele vinha a Santa Maria, eu gravava no estúdio, tinha que ir pro estúdio, pagar 1 hora de estúdio, ou 1 hora e pouco, para gravar uma música para triagem, tinha que pagar mais um músico para vir, não era muito fácil. Aí, depois a gente pegava, eu gastei fita cassete e papel carbono, daqueles batendo a máquina, e correio a varrer, né? Até passar uma música, depois tu botava no CD. Cara, hoje abre inscrição para um festival via internet. Eu nunca mandei uma música, desde que mudou o sistema, eu mandava quando tinha CD ainda. Botava o CD, 5 cópias, o CDzinho enrolado no papelão para não quebrar no festival, para não chegar até a cidade. Botava ali, depois que mudou o sistema para mandar a música via internet, eu nunca mandei, nem sei mandar. Os gurigujo mandam, eu digo, manda. Aí eu ligo para um amigo meu lá, o filho do Diego Caminha. Cara, manda para mim aí, tia, que eu não sei mandar. Aí os guri mandam, eu peço pro Juca, manda para mim que eu não sei mesmo. Só que ficou fácil. Eu abro o computador, vou mandar mais 2. Essas aqui, o festival é Carijo da Canção, lá fala sobre o mate. Vou mandar essa aqui sobre o litoral. O cara não manda. Tu atrapalha a vida de todo mundo. Entendeu? Sim. Não copia, não inventa. E nesses festivais, por exemplo, que eles dão um tema, assim, né? Porque uma coisa é tu escrever um tema livre, por exemplo, né? Tu pode pegar lá uma que tu gostou, tu fez, faz 3 anos que tu tava num dia inspirado, né? Olhou uma bergamoteira, falou sobre a geada que prepara a bergamota e tudo mais, tá? Tô inventando uma coisa aqui. Pô, eu gosto... Não, prepara depois da primeira ou segunda geada que a dose é verdade, né? Isso diziam os antigos, né?
Bom, aí tu submete ela, mas tu pode ir num festival, por exemplo, que acontece, de sair um tema lá. Sim. Como é que tu vai estar inspirado, por exemplo? Porque pode ser que hoje não é meu dia de Mas inspiração, assim, né? Porque... Acontece assim, agora um mês atrás, nós tivemos um... E tu não foi esse ano, Não né? fui. Faltou. Não Ano fui. passado eu fui com ele. Nós fomos lá no Vacacaí. É um festival que eu vou há 34 anos aqui em Restinga Seca. É o único que eu vou, assim. Chega sexta-feira, eles dão um tema, e aí tu tem 24 horas. A moda barranca, assim, que foi o precursor de tudo, né? Na sexta eles dão um tema e no sábado tu tem 24 horas, ou menos até. Eles dão um tema de noite, lá, 11 horas da noite, aí até as 8 tu tem que apresentar, mas tu tem que fazer ela tantas horas antes, para o cara musicar e tu... Aí agora deram um tema esse Vacacaí, que era rumos e valores. A gente brincou que era o tema do Uber, né? O cara dá o rumo e ele já dá quanto custa pra ir, né? Não, era rumos e valores. Eu, cara, tem que escrever. Aí escrevi rumos e valores. Deram de noite, eu já tinha ido dormir. Um cara que deito cedo, tal, vou dormir. Eles deram o tema lá meia-noite, eu já tava... Aí me acordei e me aprendi pros guris. Qual foi o tema? Rumos e valores. Eu escrevi rumos e valores. Aí o meu irmão falou, o Valério, que gosta da escrita, ele sempre me acompanha nessas... Levo ele nesse festival, a gente vai junto e fiz questão que ele fosse, que ele gostava muito. Aí, o tema rumos, tá? O que é rumo pra ti? Aí, o exercício de criação que eu faço nas oficinas, né? O que é rumo pra ti? Eu acho que rumo, então vou anotar. E o que é o valor? Valor, anotar. Tá, é isso? Então agora eu vou metrificar isso aqui. Aí eu sei fazer. A poesia tá lá, tá pronta, e eu tenho que mexer nela, porque agora eu preciso colocar algumas coisas nela que no festival eu não consegui colocar, que era um pouco de emoção, um pouco de algumas coisas que eu naquele momento não me surgiu, mas eu tenho ali o que é rumo, o que é valor, os dois juntos, o que consolidam, para que eu uso o pensar, os meus valores, construímos um verso. Ele foi construído porque nós tínhamos um tempo hábil para entregar. E participamos, a gurizada lá de Lavras musicou, vencemos o festival, tá, beleza, mas agora ele tem que passar por uma outra, e se ele não passar por isso, talvez ele não vá nem pra frente, tu entendeu? Ele vai ficar ali como um processo de construção daquele momento. Se tu me falar, hoje nós temos que escrever sobre a palavra aparte. Bom, o que é uma parte para ti? É tirar isso daqui, botar pra lá. Aí nós vamos anotando, e eu nem faço, um pouco eu faço tu fazer o verso. Porque é assim que eu gosto de fazer. Quando eu faço em parceria, eu vou sempre... O que tu acha disso? O que tu acha disso? E vou trocando essa ideia, porque a minha questão é mais ou menos como tu fosse conversar com lá o teu cliente para montar uma... Como é que tu me conta isso? Me conta aquilo outro. Ele vai te dando subsídios para tu montar a tua defesa. Funciona mais ou menos assim, né? Mas tu vê como são o poder das palavras, né, Gujo? Se tu falasse, eu falando a parte para ti, tu já vai pensar em apartear, né? Se eu falasse a parte pro Bruno, ele já vai ligar uma parte do júri, que tu vai pedir uma parte pro... Sim, mas a palavra, ela tem essas... No momento que eu te pergunto, tu vai me dizer o que é pra ti. Aí eu vou começar a entender. Sim. Porque um exemplo que a gente falou lá, o que é rumo? Os guri falaram, não sei o que é rumo a estrada. Não, estrada é caminho, não é rumo. Aí eu botei, rumo não é caminho. Começamos por aí, porque foi uma divergência da conversa nossa, tu entendeu? E valor não é preço. Aí ele me falou assim, então valor não é preço. Isso fez parte da poesia, porque parece eu perguntei... tão simples, né? Mas é porque tu tem que entregar alguma coisa pra pessoa, que a gente estava ali, que são as pessoas que nos convidam, que estão ali, e eu vou questionando. E o tema era esse, foi bem assim que surgiu. O que é rumo? Não, rumo é o caminho, não. O caminho é a estrada que construíram ali. O rumo é outra coisa. Toma rumo na vida, não é tu pegar a estrada e ir pra casa. Então a gente começou a questionar isso aí. Sim. Tá, e o valor? Cara, o valor depende, pode estar no papelzinho escrito ali, ou que tu pensa. Aí começamos a conversar ali, sei lá, alguns minutos estava pronto o verso. E é assim que funciona. Tem vezes que não dá. Os caras mandam um tema, assim, tipo, não dá, não tem como escrever. Mas aí, como eu vou lá, 30 e tantos anos, eu escrevo sempre. Eu não consigo ir lá e não escrever. Porque eu gosto até do desafio, né? O tema é tal coisa. Mas que tema ruim. Aí o cara escreve tentando deixar mais... E tu deve ter um problema também, Gujo, que eu acho que todo mundo espera sempre de ti uma grande poesia, né? Então, não é alguém lá que ninguém conhece. Bom, esse cara aí, a primeira vez que ele tá aí, tudo bem, ele escreveu uma coisa que ninguém gostou. Agora, todo mundo tá querendo ver o que... Sabe que na primeira vez que eu fui no Vacacaí, isso há 33 anos atrás, fui convidado pelo João Ari Ferreira, que é um amigo que me ensinou a escrever. O Sicha, esse poeta lá de Santiago, ele fazia assim, ele me dava meio... os versos e uns espaços em branco, assim, tipo, preencher lacunas. Ele, calma, tia, pensa de novo.
Não seja tão... Aí eu terminei o verso, ele, tá, e se o cara não morre, o que acontece com ele? Eu escrevi, o cara tinha morrido, né? Não, o cara se salvou, então escreve. Não precisa morrer, era o mais comum. Tenta que ele não morreu. Ou tenta que... E aí, tá. E agora, assim, não, e agora o gado disparou. Tá, e se o gado não dispara, como é que tu faz? E ele ficava eu só fiz um verso com ele lá no Vacacaí. Porque eu cheguei lá como amigo do outro cara e nós ganhamos o festival esse ano. A primeira vez que eu fui, tava lá todo mundo, o Miguel Marques, o Vinícius Brum, o Maninho Brum, irmão do Vinícius, e o Sicha, fizemos um verso. Ele, não, termina tu. Eu digo, tá, se ele não terminasse, eu não ia chegar em ninguém pra musicar. Porque eu não tinha acesso a esses caras. Eles estavam todos lá, eu era o convidado do convidado. Daí o Sicha inverteu, mexeu e fez, aí nós mostramos pra ele, eles estavam ensaiando. Ah, mas gostei disso, disse o Miguel. Gostei, para aí. Vinícius, vamos terminar. E aí eles musicaram, quer dizer que chamou a atenção o texto. Então é isso que, no momento que o cara tá fazendo, também tem que ter alguma coisa que haja um encantamento, tu entende? Então tu tem que buscar dentro disso. Penso que num júri, se tu não causar um encantamento ou um convencimento... Sim. A palavra que aproxima, né? Aquela palavra que vai te criar E aí nesses eventos que eu vou, e o Bruno já foi, tem vários, isso é um desafio pra gente. Ao mesmo tempo que eu tô passando de, cara, eu tenho que escrever um verso sobre tal assunto. Aí tenho anotado no meu telefone ali, 2, 3 assuntos que eu tenho que escrever. Aí eu leio, nada a ver isso aqui, deleto porque não tem mesmo, às vezes não tem nada a ver. E às vezes eu fico debruçado procurando o que escrever sobre isso. Eu escrevi um livro, há uns 2 anos atrás, em parceria com um amigo que chama Marlon Santos, que foi deputado estadual, federal, hoje não está mais na política, ele tem um centro mediúnico aqui em Cachoeira, um amigo, e ele escreveu um livro chamado Perdão Apaga o Erro. Daí ele me... Aí, tipo, cara, o Marlon, eu sonhei que a gente estava lançando um livro junto. Ele, que legal. Aí um dia aconteceu um fato que o livro caiu, ele me entregou, e eu escrevi 99 estrofes sobre perdão. E aí fiquei pensando, cara, é muita história para um tema só, né? E aí eu ficava procurando dentro do texto dele, que eu escrevia sobre os textos, né? Cada texto dele eu escrevia 13 estrofes. E aí eu ficava procurando dentro do texto dele algo que diferente. E sempre tinha alguma coisa pro verso ser diferente. Quer dizer que, sobre um tema, o cara eu escrevi um livro inteiro sobre isso. E talvez não saiba perdoar ainda, tu entendeu? E existe para mim uma contradição, mas eu escrevi um livro inteiro, vou ter que ler mais o meu livro para entender mais. Mas é um tema só que me... Sim. E assim eu escrevo, assim, como tu falou da campeira, hoje eu não quero mais escrever nada campeiro. Procuro não escrever, porque eu já escrevi tudo, cara, que eu podia escrever. Eu tenho 2.000 poesias, o que tu imaginar da coisa campeira eu já escrevi. Hoje eu quero escrever para a alma das pessoas, eu quero que o meu verso cause alguma coisa em alguém, um sentimento, uma coisa boa. Sabe que eu e a Cris, nós tivemos um momento muito difícil antes do Joaquim nascer, antes do nosso primeiro filho, nós tivemos uma perda de uma gravidez e foi uma coisa muito traumática, muito, muito traumática. O pós-perda foi bastante complicado e gerou dificuldades muito, muito grandes de serem superadas. E num determinado momento a Cris olhou para mim e disse assim, tu podia escrever alguma coisa sobre tudo isso. E eu tentava, e eu não saía do básico, daquela coisa assim que tava molhando os pés no mar, assim, não tava na profundidade da coisa. E ela pegou o telefone e começou a escrever um monte de ideias que vinham na cabeça dela de tudo que ela lembrava daquilo que ela tinha passado. E a partir daí, eu resolvi fazer. E nós musicamos, quem musicou foi o Diogo Matos, e a Paola gravou uma interpretação lindíssima. E uma outra vez a gente tentou mandar, mas era uma música tão densa, uma letra tão densa e tão pesada, ela não era para um festival, assim, era um tema difícil de... E aí eu lancei no Spotify. E a Cris começou a usar essa música para mandar para pessoas conhecidas que passavam por essa mesma dor. Perfeito. E eu comecei a receber feedback de pessoas dizendo como isso tinha sido importante. É um troço tão bacana de receber isso, porque as minhas escritas, elas são escritas de um terceiro distante, assim. Eu não consigo escrever o que eu tô sentindo, assim. Eu consigo
Eu tenho uma que eu fiz, que eu não mando pra lugar nenhum, porque eu fico com medo, assim, isso aqui é bem na porteira do Gujo. Tem uma laranjeira do lado da minha casa, na chácara, uma laranjeira seca, que um João de Barro construiu casa, e eu ia derrubar ela, porque eu digo, daqui a pouco vai dar uma ventania e vai cair em cima da casa. E aí, como eu vi a construção do João de Barro, eu não... Mas tem que escrever então, João de Barro. Não, ela tá escrita musicada. Ela é o dilema do machado contra a laranjeira seca, porque tinha uma vida em cima. E aí eu digo, vou escrever isso, mas depois eu terminei, puta, vamos acabar dizendo que é uma releitura do Bem na Porteira lá do... Eu vou liberar, eu que sou o autor, não vou dar por escrito isso aqui, porque nós estamos no meio do advogado, até testemunha. Mas é exatamente, eu acho que essa é a nossa intenção, assim, com tentar trazer mais a poesia para o direito, porque essa possibilidade de saber contar a dor, né? A gente tem trabalhado, e nós, como advogados que trabalham na área criminal, a gente tem trabalhado com a maior dor que a pessoa passa. A pessoa, quando te procura, ela não procura com a mesma alegria que ela procura um arquiteto, né? Ela procura com uma dor, ela procura com desespero. E às vezes nós vamos para um júri ou nós vamos para uma petição para contar essa dor. Sim. Só que a gente não consegue, a gente faz às vezes uma forma tão... A gente parece que quando a gente senta ali para escrever é só uma petição. A gente esquece que a gente tem leituras que aproximam essa empatia, que dão essa empatia, que aproximam essa dor das pessoas. A gente escreve uma petição falando que ele tem que ser solto porque não preenche os requisitos do artigo 312. Mas é porque... Será que nós trazermos isso para o direito não seria uma possibilidade de tornar essa dor mais palpável também, né? Ou mais perceptível, não sei se seria... eu vou ser um pouco insensível, eu acho, nisso. Eu acho que, assim, os grandes momentos que nós temos de fala, que tirando o júri, com tudo isso que nós já falamos do júri, que não precisamos voltar nisso, mas fora isso, os nossos grandes momentos de fala são nas tribunas dos tribunais, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, e a gente sempre prepara uma sustentação oral que seja impactante, né? Eu me lembro a última vez que eu tive no STJ, eu abri com uma citação do Borges, então a gente tenta... E a gente brinca no direito que diz assim, se a sustentação foi bem elogiada, pode ter certeza. É ferro, vai perder. E hoje mais do que nunca, né? Porque quando a gente ganha, nos dispensam a sustentação. Isso. A gente chega lá e diz assim, doutor, quer sustentar? Nós estamos dando provimento ao seu recurso. Aí tu diz, não vou sustentar. Aí tu até queria sustentar, porque tu preparou a sustentação, mas como tu tá ganhando, tu não vai. Então, assim, hoje, os nossos grandes momentos de fala... que os nossos ouvintes não nos ouçam, são absolutamente inócuos. O jogo já está jogado. Mas será que não é aquela planta que nasce no concreto? Daí aquela tentativa de... Não é. Acho que não é. Eu acho que, assim, o jogo já está jogado, a decisão já foi tomada em gabinetes, dificilmente essa decisão vai ser mudada por aqueles 15 minutos de tribuna que nós temos. Aí tu diz assim, mas então por que tu vai? Sabe por que eu vou? Eu vou porque se o Gujo é meu cliente e o Gujo vai perder o processo... e eu não fui, ele vai dizer assim, e se tu tivesse ido? Então eu tenho que ir, mas eu tenho que ir por uma responsabilidade minha com o Gujo. Eu disse, Gujo, eu tô indo, nós vamos perder, mas eu vou fazer tudo, nós vamos perder lutando. Agora, a possibilidade realmente de transformar, eu não consigo ver. Da forma como o sistema tá posto, eu não consigo ver. Porque é uma quantidade invencível de processos, não é viável a quantidade de processos que nós temos para um número de juízes, a estrutura ela está montada, porque assim, eu sou do tempo que o fórum trabalhava das 8h30 às 11h30, fechava às 11h30, voltava às 1h30 da tarde até às 6h30. Depois mudou, virou das 9 às 18. Hoje é das 12 às 19. Tá? É para dar mais eficiência, para isso, para aquilo, maravilha. Agora, as minhas audiências todas são marcadas a partir das 2h15, 2h30 da tarde, não tem nenhuma audiência marcada meio-dia, meio-dia e 15, meio-dia e 30. Pô, se o fórum tá abrindo meio-dia, então ele tinha que ter audiência marcada desde o meio-dia. Ele não tem. Ele tem as 2h30, as 3, as primeiras da tarde. Eu chego às 3 da tarde, não tem nenhuma audiência antes. Então o horário de trabalho não é do meio-dia às 19. Pode ser para os servidores, assim, mas o horário das audiências ele já fica mais encurtado. Então, aí sabe o que acontece? Acontece que tem audiência das 14 ou das 14h30 e das 15, mas às 19 fecha. Então, assim, a última vai ser às 17.
porque vai que atrase. Então, espreme o horário. Aí, eu saio da audiência e não foi todo mundo ouvido, o juiz diz assim, doutor, então a próxima vai ser para setembro de 2027. Entendeu? Então, será que se a gente reformulasse o sistema, a gente não conseguia enxugar isso? Será que se nós tivéssemos 2 juízes em cada vara, só que trabalhando das 8 às 19 em escalas, a coisa não poderia funcionar de uma forma mais... E aí a gente poderia falar, a gente poderia ser ouvido. Não tem. O sistema, ele está posto para produzir números. Hoje, da forma que está, ele está posto para produzir números. Então, nós que pensamos, que trabalhamos, que estudamos, que desenvolvemos um pensamento crítico, nós estamos dando murro em ponta de faca. Mas eu, antes de vir para cá, eu consultei um processo que eu atuo, que tem outros advogados, que eu vi uma petição de um advogado, que não é a petição isolada, todas deles são assim, de ChatGPT. Pô, mas a inteligência artificial tá aí, ela é uma ferramenta. Não, mas vocês não estão me entendendo. Não é apenas o conteúdo do ChatGPT. Ela foi copiada do ChatGPT e lançada para um arquivo sem mexer na formatação. Ou seja, nós que desenvolvemos esse pensamento crítico, nós não somos os advogados que estão lutando contra o sistema. Nós somos uma parcela ínfima de advogados que está lutando contra o sistema, porque uma grande parcela de advogados já sucumbiu ao sistema, ele já entrou nessa engrenagem. Então, eu acho que nós temos que nos insurgir quanto a isso, nós não podemos aceitar isso. Agora, nós não podemos vender a ideia de que cada audiência é ouvida, é refletida, cada processo, tudo é examinado. Não, porque não é. Porque não é, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que a gente chega na primeira audiência do processo e a sorte do réu já está traçada ali. Já está definido ali. Porque o juiz já falou para o assessor, disse, aqui é condenar, aconteça o que acontecer. Não, mas a prova é toda favorável. Dá um jeito. E aí o cara dá um jeito, porque argumento é fácil, ele vai sendo torcido e retorcido e a gente consegue achar. Então, infelizmente, o sistema, ele está posto, ele se encaminhou para uma forma que, olha, para mudar vai precisar de um esforço não só de fora, vai ter que ter ele vai ter que talvez ser implodido e ser reconstruído, porque do jeito que está, ele não está legal, e ele tende só a piorar. Mas eu acho que muito é porque a gente faz parte, obviamente, isso é um processo natural de profissões que são pautadas por números, como a gente falou desde o início, né? Mas eu acho que quando o advogado ele tem um caso, e eu vou contestar um pouco o Bruno, eu acho que a gente não pode perder a esperança de tentar trazer ali uma reflexão. Porque já aconteceu contigo, de tu ir lá, por exemplo, fazer uma sustentação oral e tu reverteu o voto. Então, se tu não tivesse ido lá e não tivesse ocupado a tribuna, não tivesse falado, naquele caso, que foi 1 em 200, isso, aquele 1 não teria. Então, eu acho que a poesia, ela pode estar aí, entendeu? A nossa esperança, ela não faz parte do que a gente está vendo, ela faz parte daquilo que dessa forma que a gente tem de enxergar, né? Então, porque na verdade a gente está condenado a esse sistema, mas isso não quer dizer que a gente não pode ver o sol nascer de manhã, a gente não pode tentar enxergar coisas bonitas, né? Que se moldou um podem nos possibilitar um amanhã diferente, né? E é por isso que eu acho que cabe essas discussões junto com a poesia. Desculpa, Léo. Eu acho que a grande questão, Bruno, como a gente está numa faculdade, né? E às vezes eu dou uma cadeira de prática simulada. Nunca mais vou ser convidado, só vou deixar claro. Não, minha fala mas aqui. Eu vou fazer eu leciono uma cadeira de prática simulada onde eu ensino os alunos a fazer peça e tal. E aí alguma das peças elas vêm com o retrato do ChatGPT ali. Então, e o ChatGPT é aquela ferramenta que a gente, se souber utilizar, a gente vai usar bem, né? Até tu disse num podcast, eu já utilizei para corrigir alguma coisa, mas é uma ferramenta que não tem emoção, né? Eu uso muito como me dá a rima para a palavra tal, ajude na pontuação, e já fiz tentativas de criação, assim, já joguei ali. Exato. Cara, não existe. Mas o problema é que tem gente fazendo. Muito. E aí, letra, melodia. O ChatGPT é aquela coisa sem emoção. É aquela coisa sem graça alguma. Então, se nós não tentarmos lutarmos, né, contra isso do aluno, ou do próprio, depois o advogado, para se tornar advogado, obviamente, de fazer aquela petição
Matar alguém lá, artigo 121. Pô, aquela coisa matemática, né? O direito, ele está se tornando, entre aspas, uma matemática, porque as petições, elas estão vindo sem o mínimo de emoção, sem uma narrativa em que tu faça com que o leitor, por mais que às vezes a gente pense, estou escrevendo tudo isso aqui, estou me esforçando, estou me esmerando, talvez ninguém leia isso aqui. Uhum. Mas é que se um lê... Não. Né? Assim, eu quero deixar bem claro, eu sigo indo. Eu sempre digo pro meu cliente, assim, eu digo assim, a atuação minha em tribunal, tu pode escolher a que tu quer. Tu quer que a melhor possível, são 3 idas para Porto Alegre em cada recurso. É uma primeira ida, quando volta do Ministério Público, quando o desembargador vai começar a estudar o processo, marca uma ida. Quando o processo está pautado, que eu já sei quem são os outros 2 que vão julgar, eu visito daí os 3, e uma terceira ida para a sustentação oral. Isso é o que eu melhor posso te oferecer. Agora, claro, a gente tem 1000 dificuldades. Uma dificuldade é morar no interior, existe custo de deslocamento, que às vezes o cliente não pode suportar, e existem desembargadores que não gostam ou que não disponibilizam muito atendimento quando o processo não está pautado. Isso foge das minhas possibilidades, mas se for possível, eu vou 3 vezes. Eu acho que sim, nós temos que continuar insistindo. Petições, para mim, cada petição é uma petição que eu começo folha branca do zero. Não tem assim, eu fiz um pedido de liberdade semana passada, eu vou partir desse. Não parto desse. Tu pode pegar 2 petições de mesmos pedidos, elas vão ter muito pouca coisa igual. Talvez um precedente, mas eu te pergunto, assim, sem saber quantos fazem isso? Não, pouquíssimos. A construção da escrita é mais ou menos isso. A gente segue tentando, a gente segue insistindo. Eu tô agora, eu tenho um prazo hoje, eu tenho uma defesa, eu venho fazendo ela faz dias, hoje eu tava ali e apago e volto. E assim, eu não acho que o aluno da graduação tenha que ser punido ou advertido a não usar inteligência artificial. Ele tem que ser ensinado a usar o que de melhor a inteligência artificial tem a oferecer. Exato. Eu trabalho com 2 inteligências artificiais, vamos dizer assim, pagas, né, os modelos premiums, assim, porque eu acho que é uma ferramenta importante. Eu gosto de colocar os meus versos lá para ver, assim, e aí, tem algum problema de sentido, tem algum problema de métrica e tal. É legal, é uma brincadeira, mas não tem alma no final. E aí, participa de alguns grupos. Eu já pedi para ele analisar um verso, ele analisou, eu digo, ou eu ou tu estamos errado, porque nós não entendemos a mesma coisa. Porque então, é completamente assim, diferente da minha... A gente vê gente que produz 3 ou 4 letras inteiras por dia. Impossível. Entendeu? O Aparício escreveu de como fazer uma bruxinha de pano. E ele dizia que se não tiver alma, não adianta ter plástico, não adianta... É melhor que daí... Ele vai dizendo o que precisa ter para fazer ela. Só que se não tiver alma... Eu sempre digo que eu gastei muita fita cassete, mandando, né? E eu gastava muita... Depois com a impressora, eu sempre gostei de escrever no computador. Eu tinha um computador e não tinha impressora. Então eu brinco com o que eu tenho quando vejo sempre as casas no original, quando eu digitei. Depois eu bati a máquina, porque não tinha impressora, né? Depois eu tinha umas coisas à mão ainda, assim, quando eu tava fazendo. Eu tenho todos esses originais. E hoje um verso eu imprimo ele, gosto de ler no computador ali. Eu vou trocando. Mas depois que eu imprimi, eu risco, rabisco, eu volto de novo, imprimo de novo. Chego a imprimir 10, 12 vezes. Quando eu tenho oportunidade, eu vou lá imprimir. Aí fico lendo, risco, vai de novo. E eu acho que ele nunca tá pronto. Eu tô sempre apurando uma coisinha. Às vezes, quando me mandam musicada, eu digo, cara, vamos trocar essa palavra aqui, porque eu acho que ainda não ficou bom. Mas tu me quebra. Não grava, então, antes de eu te dar o ok, tu entende? Que eu preciso desse teu ouvir, talvez ouvindo, eu vou trocar uma palavra ou outra para ficar mais... Então é mais ou menos isso. A gente vai colocando, talvez ficando mais duro o poema, mais rígido, assim, na construção, mas sempre tentando colocar mais uma alma, mais um sentimento, porque aí tu entrega ele mais natural, assim. Que talvez a primeira versão dele, quando não surge na construção, ele vai ficando... Ele não é como... E eu tenho vários, assim, que eu terminei e digo, cara, não é isso aqui ainda, não é isso aqui ainda, não é isso aqui. E aí tu tava falando do direito, eu tenho um verso que chama O Silêncio da Janela do Povoado, sim, que o Marenco musicou. Eu ia falar e me esqueci do nome da E aí o que aconteceu? Eu ouvindo uma entrevista num jornal, assim, mataram um povo lá numa vila, lá no Rio, nas favelas lá, e aí perguntaram, a senhora viu? Ela, não vi nada. Mas não foi na frente da sua casa? Ela, foi.
Mas não sei, eu não vi nada. Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe porque do medo, né? Aí eu vou contando ali, aí fala assim, era um gateado e 3 baios, foi o que deu pra enxergar. Eu pintei todo o quadro que era à noite, os caras vinham com poncho, o poncho tapava a perna, tapava a anca do cavalo, e aí eu digo assim, era um gateado e 3 baios, foi o que deu pra enxergar. Pô, se o cara viu de noite que era um gateado e 3 baios, cara, se eu sou o advogado, cara, mas tu viu, cara, só disse que foi. Porque entre um gateado e 3 baios de noite, como eu pinto a cena, quer dizer que o cara viu tudo. Pra quem entende, e talvez o cara tá aqui, esse cara viu tudo. Aí digo, ninguém fala, ninguém viu, notícias virão depois. Eu acho que eu usei essa música num júri já. Aí, que fala exatamente isso, que as testemunhas não conseguiam contar sobre o que elas tinham... Na verdade é mais ou menos isso, é um pouco do medo que o cara tinha de contar. Então a cena é essa daí, o cara vai lá, mata a pé do cavalo, mata, tá? Todo mundo da janela, vão fechando, mas vão abrindo, todo mundo viu tudo, mas ninguém falou nada. Sim. Porque esse medo é um constante, né, nesses... Pra que vai contar depois sobra pra ele, né? Sim, exatamente. Mas que fantástico quando a gente consegue ver a arte ajudando enfim, nos problemas do dia a dia. Eu disse já, Gujo, e falo em diversos lugares, assim, o poeta e o advogado, eles têm a mesma missão, né? O poeta, ele vai contar coisas que a gente não está enxergando, né? Apesar da gente tá no mesmo lugar que ele, mas ele está contando coisas bonitas ali, né? E o advogado, ele tem que saber contar a dor da pessoa que está ali, ele tem que saber contar a saudade, ele tem que saber contar. E isso, apesar o Bruno traz essa questão muito importante do sistema, como hoje ele está fechado para isso, né? Como ele está fechado para esse olhar, talvez artesanal, talvez cuidadoso, talvez do poeta ali, mas eu acho que a nossa função é realmente fazer o que faziam talvez os advogados na ditadura, né, Bruno? Já está ali a sentença que perguntavam para os advogados, mas já está ali a sentença, esses caras vão ser presos, vão ser torturados, por que vocês vão continuar falando? E aí os advogados diziam, olha, se a gente não convencer ele, pelo menos a gente vai fazer as pessoas ouvirem que aqui tem uma injustiça. Mas é isso que tu fala, só para... Nós compomos e criamos para um universo que é da música, né? Então, antigamente, as músicas, ou sempre foi, cabia num disco 12 músicas, 6 de um lado e 6 do outro, ela tinha que ter 4 minutos. Para ter 4 minutos, foi criado uma fórmula. 3 estrofes, 2 estrofes, um refrão e 2. Eu disse, cara, não vou fazer isso, vou fazer com 6. Cara, tá muito longo. E a primeira música que talvez a gente ouviu foi um Faroeste Caboclo lá, porque às 9 minutos, hoje a música brasileira toca onde? Num TikTok, né? Acho que é esse nome, acho que é isso. Ela tem 15 segundos que toca ali, então a música tem que ter 15 segundos de refrão. E aí quando tu começa a ouvir uma música hoje em algum lugar que estão tocando, numa rádio, eu não conheço a música, eu nunca ouvi. Aí quando entra o refrão, eu já ouvi isso aí. Quer dizer que hoje a gente precisa de 15 segundos para vender um produto musical. E aí eu não sei fazer isso, eu não vou vender. Eu não sou um vendedor desse produto. Por quê? Porque eu aprendi a construir. Tipo, eu gravei com o Luciano, a gente estava gravando um tempo, eu digo, Luciano, o seguinte, tu faz trilhas instrumentais e aqui acho que vão botar um verso. Aí a gente botou um verso, ele, mas é só uma estrofe? Eu digo, mas é só o que eu tenho para falar disso, é uma estrofe. Musica ela toda e canta esse pedacinho. Mas não vai ficar estranho, tanto que não aconteceu. Por quê? Porque ficou estranho. Estranho porque a gente está ouvindo 4 minutos, 5 minutos de estrofe, canta o refrão, volta não sei aonde, porque a gente obedece uma fórmula, mais ou menos como vocês. Sim. Talvez se a gente fugir disso, será que vai ter? Eu fiz o produto lá do Pitangas, que era várias pessoas falando, fugir do tema, fugir do coisa. Aconteceu, não aconteceu? Eu fiz agora com o Zé Alberto Andrade, parceiro nosso lá, que é da Rádio Gaúcha. Ele leu, recitou ou interpretou vários temas com uma trilha sonora por trás. Também fiz diferente. Se ficou legal, se não ficou legal, aí cabe cada um que vai. Mas pra mim tava bonito, tu entendeu? Bacana, Por quê? Porque eu peguei as trilhas instrumentais do Marcelo Caminha, e ele, como ele lê os versos no programa dele, ele naturalmente foi lendo aquilo ali, as vírgulas onde tinham que ter, que a música não permite as vírgulas, ele deu a entonação da palavra que às vezes a música não dá, ele fez a pergunta que a melodia às vezes não deixa fazer, então é um produto novo, diferente, que foge do comum. Talvez isso ainda a gente vê coisas diferentes, assim, essa aqui tá muito diferente. Cara, diferente porque criaram, os festivais criaram esse formato. Sim. Por que a gente não escreve um verso inteiro sei lá, de 10, 20 minutos? Não, porque, bom, se ninguém gostar, paciência.
Mas Sim. a gente tem que fazer, ousar um pouco mais, assim. Até a arte acaba sendo limitada pelos padrões. Claro, né? hoje tem que ser 15 segundos ou 20 segundos no TikTok para acontecer a música. O resto ninguém ouve. Sim. Mas se aquele refrão colar, é o que precisa. A nossa petição, a gente está dizendo que tem que ter poesia, tem que ter isso, mas a gente sabe que também tem que ser pequena, né? Não adianta a gente, antigamente, faziam curtinha. petições gigantes que aí sim, efetivamente, Curtinha. ninguém vai ler. O STJ agora, em junho, editou uma regulamentação nova que tem que ter Tem que ter uma ementa e uma síntese da tua petição. E isso é declarado pelo próprio STJ, que é para passar pelos mecanismos da inteligência artificial deles. Ou seja, a primeira triagem deles é Antes de feita por começar, é inteligência o artificial. resumo do que assim, quer dizer. Quando eu faço meus livros, todos eles independentes. Aí tem um processo que é o apoiadores, né? Aí eu fazia um texto. Meu amigo, eu venho fazendo trabalho assim, não sei o quê, a proposta é essa, tu investe tanto, recebe tanto, isso aqui, Agora eu mando assim, ó, tanto sem livro do abraço, tchau. Porque os caras não vão ler, né? Sim. Tampouco nem leem, nem me apoiam. Agora eu mando, cara, é o seguinte, ó, é tanto e tu recebe tanto livro, a tua marca, tá, obrigado, tchau. E um monte de parceiro, todo mundo ajudando, todo mundo colaborando para estar junto nesse projeto e no outro e tal. Então, quer dizer, fica mais fácil. Talvez eles não tenham tempo. Por isso que criaram aquele 1,5 e 2 lá para ouvir mais ligeiro, né? Sim. Ele não tem mais paciência para nada, cara. Não, esses 15 segundos, pega um festival que tenha 1000 músicas inscritas com 2, 3 dias de triagem, é humanamente impossível escutar. Uma triagem hoje que me convida, eu sempre digo, cara, não dá pra gente ter acesso a antes, né? Teve um festival que eu fiz ano passado da Moenda, eles nos mandaram pra gente ouvir em casa. Mandaram 1000 músicas pra ouvir em casa. Aí a gente ouviu e separou 100. Aí dessas 100 era 100 minha, 100 resultou em 300 músicas, porque muitas eram... Então a gente fez uma triagem maravilhosa com 300, ou até menos. Sabe? Então eu fiz agora julguei um concurso de poesia da Assembleia lá do estado, tinha 1.200 poesias para ler. Aí claro, aí depois começou a diminuir, porque uns leram tanto, foi... Mas é assim, é muito. Então, quando eu tô num festival gurizada, você me desculpe, mas se eu não gostar da primeira estrofe e não gostar da última, que às vezes publica ou te dão papel, eu não vou nem ouvir. Mas não, cara, se iniciou com isso aqui escrito, nem o finado Beethoven musica essa letra aqui, entendeu? Porque não tem condições, realmente não tem. A escrita, para mim, é o que manda. Eu conheço muito mais melodia boa que levou letra ruim, isso é natural, tu entendeu? Pega melodias maravilhosas e o cara não sabe nem que tá cantando. Mas vai levar, porque também é bacana. Os caras estão cantando uma coisa que não tem nexo, mas a melodia leva. Agora, ao contrário, é difícil. Um texto muito bom com a melodia ruim não vai pra frente. Então, assim, eu sei que a melodia, quem leva muito das coisas que eu escrevi, a melodia levou. Acontece que a melodia é quem entrega, né? Uhum. O cantor é a melodia quem entrega o teu texto. Então, isso também é uma coisa. Talvez o mesmo texto entregue por outro advogado à frente do juiz não tenha o mesmo. Também temos que ter bons intérpretes e boas condutas imagino nessa saber contar essa história. Que o cara conta piada também, conta bem ou não conta. A mesma piada contada por outro não tem. A música tem isso aí, a arte tem disso. Gente, exatamente. Falando em tempo, né? Temos que encerrar. Se nos deixaram, ficamos até quarta. Então nós vamos ter que marcar a parte 2 aqui para nós continuar. Eu tinha um monte de história para contar e citar nomes aqui, mas não vou poder. Vamos ter que marcar a continuação, mas eu quero agradecer esses dois poetas aí, falar que para nós termos aqui o Gujo é uma alegria, uma honra, Gujo. Eu falo por mim que sou uma pessoa que escuta muito da tua música, né? E sei da importância que tu tem para a música gaúcha, né? E quantas pessoas tu ajudou, né, a enxergar de uma forma melhor a vida trazendo a poesia. E eu acho que isso deve ser reconhecido, a gente deve reconhecer a importância nisso, inclusive no direito, que por vezes traz um cenário absolutamente devastador, né, e talvez se a gente conseguir trazer um pouco de poesia, um pouquinho de vida ali, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, né, que eu acho que essa é a grande função tanto do poeta como do advogado. Então, muito obrigado, né, por estar aqui conosco. Eu sei que a gente te incomodou tanto pra gente fazer, mas era só uma questão de ajustar o tempo e dar um jeito, ajustava e deu certo. E conta conosco, né? Acho que a gente sempre vai estar apoiando porque sabe da tua poesia, da tua história, enfim, e que a música gaúcha continue tendo, né, esse alcance que tem com a tua obra. Aliás, quantas músicas gravadas? Deve ter umas 800, 900. Eu perdi a conta um tempo atrás.
E eu vou fazer o inventário, faz dias que eu tô pra fazer esse inventário das minhas escritas, mas eu tenho uma coisa no computador, outra no telefone, outra... Eu vou fazer o inventário porque eu não sei mais o que eu tenho. Eu sei que a minha playlist no Spotify tem 52 horas. Dá pra tu ouvir 2 dias, mais um tantinho do terceiro dia, o que eu tenho de obra gravada, tu entendeu? E verso, sei lá, uns 2.000, livro vão pra 11, aí eu tô lançando 10 de uma vez só. Eu não sei como é que eu vou fazer a conta agora. Eu tô relançando uns de uma outra maneira. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas também não tô muito preocupado com isso. Estou fazendo, tô criando. Eu digo pros guris, esse dia eu tava num ócio criativo, assim, aí peguei e fiz um livro pra criança. 300 e tantas páginas, 50 e tantas histórias. Os guris... Eu tava meio entediado. Tava, não sei o que eu vou fazer. E assim eu não posso ficar muito parado. Eu tenho que inventar alguma coisa, sabe? Agora, eu hoje... Tô aqui do lado, na Palote, entregando meus livros novos, né? Aí passei, sei lá, 45 dias envolvido com o livro. Amanhã, quando esse livro for pra gráfica, o cara fica meio órfão, que não tem o que fazer. Vou ter que inventar alguma coisa, um livro novo, um projeto novo a partir da manhã. Mas que bom, isso deixa a gente feliz. E agradecer ao Bruno também, que veio trazer as suas experiências, a sua leitura. E o Bruno é um poeta, assim, muito sensível. Eu adoro. Não deu tempo nem de contar, eu queria que tu contasse da Faca. Enfim, tem outros tantas poesias que eu acho que são... Parceria com o Gujo. Parceria com o Gujo. Que são poesias muito boas, assim. E o Bruno me envia, assim, o que tu acha? Eu falei, cara, eu acho... Pra mim, assim, tá perfeito, tá muito bonita, assim, e tenho certeza aí que o Bruno faz pouco começou na poesia, mas já tem aí uma obra também, e em breve vai lançar o seu livro, creio eu, né, sobre poesia, porque eu acho que ajuda também, né, e traz essa visão de alguém que tem a sua visão de vida, né, que não precisa ser campeira, né, Bruno, mas é alguém que olha da janela pro campo, e eu acho que isso também tem a sua beleza, claro, né, da leitura de dentro de casa, de alguém que sonha, ou que tem uma lembrança do campo, né, uma lembrança de quando era pequeno, de quando teve esses momentos. Então, te agradeço, né, pela tua vinda aqui e obrigado por compartilhar com a gente a tua vivência, a tua visão do direito e da poesia, que eu acho também é muito rica. Muito obrigado, foi uma alegria estar aqui. Eu estou nesse universo da escrita e de participar dos festivais, e para mim, participar dos festivais é o que faz sentido, porque é onde eu consigo encontrar amigos, é onde eu consigo me escorar na copa, tomar uma coisinha, trocar abraços, trocar ideias e fazer algumas parcerias, embora eu tenha, desde que nasceram os pequenos, eu tenho tido a oportunidade de ir cada vez menos, mas espero com o tempo começar não só a ir, mas levá-los a conhecer esse mundo. Quando eu comecei a fazer isso, e foi em 2018, as primeiras escritas do primeiro festival, eu me policiei. Porque a vida do direito é uma vida muito estressante, é uma vida que a gente briga muito, porque a gente está em oposição sempre com alguém, a gente está recebendo decisões insatisfatórias, o que é muito comum também nos festivais. Eu disse, não, esse universo vai ser um universo em que eu vou levar a vida leve, eu não vou me estressar. Às vezes a gente tem que se policiar realmente para isso, mas a partir daí a vida começou a ficar bem mais interessante, ela abriu um leque novo de contatos, de relações, enfim, de atividades diferentes e se tornou muito mais colorida. E quando tu disseste, Leonardo, que o Gujo ajudou muita gente a ver a vida de forma diferente, eu quero fazer um registro público aqui, que não só isso, a generosidade do Gujo é uma coisa que deve ser destacada. Há vários anos, nós tivemos a oportunidade de ir num evento em que o Gujo estava lançando um livro com um show do Lambari, e nós fomos especialmente para assistir, e no caminho eu vi uma criação de ovelhas e uma cerca de arame farpado, e comecei a escrever sobre o arame farpado e publiquei no meu Instagram na época, no Facebook, e nesse evento nós tivemos uma noitada conversando, fomos até tarde da noite, e quando eu tô voltando a Santa Maria com a Cris, eu recebo uma notificação no meu Instagram que o Gujo pegou aqueles meus 4 versos, fez mais 4 e botou assim, vamos parcerar? E eu não acreditava, fake, sai do fake. E aí foi a minha primeira parceria com o Gujo, nós tivemos essa parceria, nós tivemos o primeiro lugar no festival em Rosário, com melhor letra, melhor intérprete, ganhamos tudo naquele festival, né? E depois nós tivemos mais algumas oportunidades, nós levamos uma música para Tertúlia. A única vez que eu fui à Califórnia, eu fui com o Gujo como parceiro. O Sabani me mandou uma mensagem esses dias que tá finalizando aquela nossa outra. Então, assim, é uma pessoa de uma generosidade sem igual, porque com essa carreira consolidada,
aceitar fazer verso com uma pessoa que está engatinhando aqui, eu me senti extremamente lisonjeado, e eu queria fazer esse registro público, porque às vezes a gente pensa, mas a gente não fala, então eu quero deixar... É que a arte tem disso, né? Ela aproxima pessoas. Eu conheci muitos amigos, e a grande maioria dos amigos que eu tenho, e me levou a vários lugares, e estar hoje aqui, se não fosse pela arte, eu não estava aqui do lado fazendo meus livros. Então ela me leva a alguns lugares, eu conheço pessoas, eu troco. A poesia é uma troca, né? Eu vou te entregar uma escrita e tu me entrega um sentimento, ao contrário. Eu sempre brinco que tem gente muito louca nesse mundo. Eu tenho mais de 150 pessoas que eu sei tatuadas, mais de 100 com versos meus, que é tudo louco, né? Aí fui eu tatuar para minhas filhas, cada uma tem um verso tatuado, que elas me convidaram: pai, vamos tatuar, vamos. Aí ela tem um verso que eu fiz para ela, a outra que eu fiz, então também fui fazer isso. As pessoas tatuando a minha palavra, que eu parei quieto um dia lá fora, ou viajando, ou em casa, tomando mate, e elas botaram no corpo. Isso é eterno, né? Pelo menos para elas, né? Um dia que não vi ninguém, não conheço ninguém que tirou tatuagem. Porque morrer vai embora, mas ela carrega a minha palavra, o meu pensamento. E eu acho que isso é o que a gente vai deixar. É um rastro, né? Eu penso que enquanto tiver um verso meu sendo escutado, eu não pretendo ir embora cedo, vai ser um desperdício para mim, né? Pelo menos para mim vai ser, eu não quero ir. Mas quando eu for, vai ter um verso meu ecoando em algum lugar, alguém ouvindo, e isso chama-se permanência. Nós falamos do Hilo, que morreu faz 30 anos. Falamos do Jaime, que morreu faz 20 e poucos. Essa é a permanência. E eu quero permanecer nisso aí. Quando o Bruno for conversar lá, esse verso eu fiz com o Gujo. O Gujo já não tá mais aqui, mas não... E isso que eu acho, e não tô fazendo para isso, tu entendeu? Mas eu faço pensando que vai ficar, sei lá, ainda mais no momento que a gente vive, tá tudo muito registrado. Sei lá que ano alguém vai digitar Gujo, vai aparecer a nossa conversa aqui, né? Então isso que é e por coisas boas, pelo que eu fiz, pelo que as pessoas ouvem. Então eu quero deixar um rastro, assim, no sentido, e não faço nada para isso. Assim, vou fazer... Eu vou escrevendo e vou gostando e vou mostrando para as pessoas e vai sendo cantado. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que deixar nossas pisadas, assim. Eu já falo que já nem estou pisando mais, estou arrastando alpargatas. Eu fiz um verso para um festival que chama isso. Quem quiser, procura lá. Eu levei 53 anos, me perguntaram. Quando que escreveu? Não, eu levei 53 anos escrevendo esse verso. Tudo isso, sim. Eu escrevi ele em uma tarde, tomando mate, mas para escrever... O que eu queria dizer nisso, eu tive que viver 53 anos, porque o ano passado eu já não escrevia isso. Sim. Há 10, muito menos. E hoje eu já posso escrever todo o sentimento que eu tenho, isso aí. Então a ideia é essa, a gente, acho que em tudo, né? Com os filhos, com a família, com os amigos, a gente deixar. E sabe, daqui a 40 anos que eu não estiver mais aí, alguém vão estar ouvindo e dizer, mas eu conheci esse cara, tal. Assim como a gente... Eu acho que é isso aí, a gente tem que deixar permanências aqui, sendo sempre coisa boa. De preferência, né? E a arte tem essa... A arte tem disso. Eu acho que é uma das grandes formas é deixar com a arte. Que legal. Então tá. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gujo. Acho que agradeço. São duas pessoas que inspiram muito, né? O Bruno na advocacia, agora na poesia. O Gujo, da mesma forma, na poesia, né? Um autor aí que... As músicas mais famosas do Rio Grande do Sul são tua letra. Então, tu serve de inspiração para muita gente. E quero convidar ambos já para que venham à nossa faculdade, a gente fazer um evento, daqui a um pouco fazer uma oficina com os alunos, fazer uma oficina com uma gurizada do projeto Palote, né? O Bruno da mesma forma, uma aula aberta aqui para os nossos alunos, para ensiná-los, né? Realmente as pessoas, os alunos daqui de Santa Maria se inspiram no profissional que tu é do direito aqui, então acho que é importante ter esse contato com eles, né? Tá bem? Tá bem, muito obrigado pela presença. Tá bom, obrigado. Pessoal, esse foi mais um Apartcast, o podcast conectado com o curso de Direito da Faculdade Palotina. Nos siga nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Apartcast, e no YouTube, no canal do YouTube da Faculdade Palotina. Até mais, obrigado.